Boa tarde a todos vocês que nos acompanham nesse momento, aos que vão ver essa live depois, os que vão ver no YouTube, sejam todos bem-vindos. Convido vocês a compartilharem a página da SEC, para a gente conseguir alcançar mais pessoas com essa live. Gênesis 3:8 diz assim: a gente vê Deus, na viração do dia, passeando no jardim, à procura de Adão e Eva. Quando eles pecaram, eles se esconderam de Deus. Isso nos mostra que eles conversavam com Deus, eles estavam sempre ali, Deus procurava eles ficavam juntos. Deus precisou chamá-los, né? Quando Deus resolveu acabar com os seres humanos, ele encontrou em Noé um coração que o cultuava, que o adorava. Para Abraão, Deus pediu Isaque em sinal de adoração, né, de louvor. O objetivo da saída do povo de Israel também foi para prestar culto a Deus. Em Mateus 22:37, o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que prestemos culto a Ele. Uma das disciplinas do currículo do curso livre de teologia ministrado pelo ITQ é Teologia do Culto. E para abordarmos ela hoje está conosco o pastor Reginaldo da Silva, que é superintendente da região 648, presidente regional do ITQ-SC 020, pastor titular da IQCE de Curitibanos e coordenador estadual do Esquadrão Quadrangular. E também o pastor Alvi Scheidet, que é professor e diretor regional do Departamento de Educação Bíblica Quadrangular da região de Curitibanos. Boa tarde, pastor Alvi, seja bem-vindo. Paz. Boa tarde, pastor Reginaldo. Boa tarde. Seja bem-vindo. Nos ouvindo. Pastora Graça, paz, boa tarde. Prazer estar contribuindo nesse momento. Espero que esse momento que vamos passar junto aqui seja útil, que eu sei que vai ser, e que possa ajudar pessoas a abrir um pouco a mente, enfim, para que possamos fazer mais e melhor, vamos dizer assim. Para o reino de Deus, né? É uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco. Quero mandar um abraço para todos os pastores, para todos os professores, para todos os diretores regionais, locais da Escola Bíblica da região de Curitibanos, para a Janaína, que é a nossa diretora do ITQ-SC 020, né? Pastor Alvi, fale um pouquinho do ensino bíblico e de como ele tem contribuído na formação dos novos convertidos e da membresia na região de Curitibanos. Oi, pastora Graça, acho que tinha caído aqui. Sim, mas o pastor Alvi estava ao vivo, né? Isso. Só que estava sem som. Estava sem som? Pastor Alvi, fala um pouquinho para nós do ensino bíblico da região de Curitibanos, como o senhor tem conduzido e como ele tem contribuído na formação dos novos convertidos, da membresia em geral. Então, a partir do momento... Está dando eco, eu acho que tem que fechar um dos microfones. Pastora, o teu também não está aberto? Mas o meu, ele não... Saiu, vou. Caiu a conexão dos dois. O pastor Reginaldo está voltando. Como nós estávamos dizendo na introdução, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para cultuá-lo, né? Para adorá-lo.
A intenção de Deus é que nós estivéssemos sempre em conexão com Ele, com relacionamento com Ele, como Adão e Eva tinham no jardim. Pastor Reginaldo, enquanto o pastor Alvi volta ali, o senhor podia compartilhar conosco um pouquinho de teologia do culto. Como o senhor vê a disciplina, qual a importância dela, os ritos, os cerimoniais? Pastora, eu dizia assim, ó, eu nunca ministrei essa matéria, então, para estar nesse momento aqui, peguei a apostila para dar uma resumida boa nela, e a verdade é que me apaixonei. E eu sempre falo assim, né, que o nosso instituto, a parte de material da nossa igreja, do ITQ, é fantástica, né? Eu fiz o ITQ lá em 2000. Era um livretinho dartilografado. E a gente vê o nível de material que a gente tem hoje. E eu olhando essa apostila, eu fiquei apaixonado, porque eu, na verdade, eu sou um pastor muito presente, está aqui o pastor Alvi. Eu sou um pastor que eu estou sempre presente nos meus cultos, a não ser por um motivo muito... E eu vejo assim, algo que eu quero falar de teologia do culto aqui, uma parte que eu resolvi abordar aqui, que fala sobre estilo de culto e o pastor. Porque assim, eu me lembro que eu no domingo na minha igreja, sempre escolhi o pastor louvor, eu tenho uma equipe de louvor, e sempre no domingo quem ministra o louvor sou eu. E então assim, ó, eu sou muito presente na igreja, eu sou aquele pastor que, se eu não estou no altar antes de começar o culto, eu estou na porta recebendo as pessoas. Eu sou apaixonado, eu amo o que eu faço. Então, eu olhando o culto e o pastor, eu não vou, vamos dizer assim, aprofundar a matéria, porque até não tive tanto tempo. Pastor Reginaldo, só um minutinho. Eles estão dizendo que está dando bastante eco e está difícil de ouvir. É um dos dois aparelhos de vocês, porque eles estão muito juntos. Pode ser. Vamos ver. Melhorou? Agora sim. Então, assim, ó, eu me lembro, e como a gente é superintendente, vai em alguns cultos, eu já tive em igreja onde o culto começou, o louvor está acontecendo, e eu estou procurando um pastor da igreja. Graças a Deus, isso não foi na minha região. De repente, quando o grupo de louvor diz assim, ó, amém, agora nós vamos receber o anjo da igreja. O pastor, ele sai dentro do escritório e vai se dirigindo pelo corredor, dando tchau para as pessoas, para subir para o altar. E eu conversava agora há pouco ainda com o pastor Alvi, que o pastor ele tem que interagir. A gente tem aqui um grupo de 20 e poucos pastores auxiliares que nós temos aqui na igreja séria em Curitibanos. E vamos dizer assim, ó, eles têm um pastor para eles dizer assim, ó, vamos fazer assim. Então, o que acontece? Eu vejo o culto e o pastor, a pouca participação de um pastor no culto. Quer ver outra coisa, pastora? Não é que eu seja fominha, é que eu sei o ministério que Deus me deu. Raramente, na sexta-feira, eu ainda tenho que subir no altar, ministrar um louvor e ministrar uma oração. Porque eu tenho aqui obreiros, não posso falar mal deles, tá? Tenho obreiros aqui muito abençoados. Muito abençoados. Só que sabe o que acontece? Pode ser o auxiliar muito melhor que eu. Mas as pessoas estão esperando o pastor. A participação do pastor. O envolvimento do pastor. Está me ouvindo? Não, porque aqui não está dando para ouvir aquele eco agora. E eu não estou ouvindo a pastora Graça. Eu desliguei o meu microfone para não dar o eco, não aumentar o eco. Isso, então tá bom. Vou deixar o senhor falar, daí quando o senhor precisar de alguma coisa, eu lhe interrompo. Ok. Então, assim, ó, a gente
Se mesmo na sexta-feira a gente sobe no altar, ministra um louvor, ministra uma oração, nesse período agora, pastora, que a gente está naquele, não pode abraçar, e eu sou um pastor, nesse período eu tenho que me cuidar muito. Porque eu sou muito de abraçar, de beijar, e assim, ó, tá o Volney aqui, o pastor Alvi, a gente sempre se cumprimentou com abraço e beijo. E às vezes falta isso, às vezes falta o pastor não ter o cheiro da ovelha. E eu estudando um pouco essa matéria aqui, como é importante, veja bem, a gente usa muito dizer, né, porque o anjo da igreja. E eu me lembro até de um dia, de uma reunião que a gente teve aqui a nível de estado, onde estava o nosso missionário, que eu quero deixar um beijo para ele, para missionário, pastor Jair Mioto e todos os conselheiros. E o pastor Jair Mioto disse assim, eu que ministrei o louvor naquele dia, a pastora Graça estava aqui, e o pastor Jair disse assim, nossa, a diferença quando um pastor está à frente daquele trabalho. Isso é num geral, vamos dizer assim, dentro de uma igreja, porque a gente vê assim, ó, eu tenho 20 e poucos pastores auxiliares aqui. Eu poderia simplesmente dizer assim, façam, e eu vou ficar assistindo. Só que sempre as pessoas estão esperando pelo pastor, no momento da oração, numa manhã, como eu tenho aqui sempre, manhã de consagração, manhã com Deus, no momento do louvor, do pastor estar participando. Eu comentava com o pastor Alvi, eu estava numa igreja e um louvor maravilhoso, e o pastor estava naquele altar, sentado, parecia que ele não estava naquele lugar. Só de corpo. Pode falar, pastora. Só de corpo. Isso. Amém. E de repente disseram assim, vamos receber o pastor fulano de tal, e já subiu e sapateou e tirou o paletó e glória. Eu digo, nossa, ligaram ele agora no 220. O culto estava maravilhoso. Ou seja, às vezes o pastor ele participa muito pouco. Às vezes eu estou em casa, está tendo grupo de homens aqui na igreja, está tendo célula, que a gente continua trabalhando em célula, graças a Deus, e às vezes eu sinto que eu poderia estar lá, mas a gente A gente é um só. Então, eu vejo assim, se a gente for olhar a nível do nosso estado, muitas das igrejas, elas poderiam ter um crescimento muito maior se o pastor fosse, não que não seja presente, mas mais participativos, vamos dizer assim. Se o pastor, eu fui pastor já em Camboriú, Lages, Navegantes e agora aqui em Curitibanos. E todas as igrejas que eu saí, as pessoas dizem assim, pastor, sentimos uma falta quando a gente chegava na igreja, o senhor estava lá para receber. Olha só. Então, porque eu vejo assim, cada pastor, ele tem que ter o feeling de saber o que vai dar certo na igreja dele. Eu conto aqui até um testemunho rápido, que em Navegantes, aqui na Serra a gente faz aquelas campanhas de 7 semanas, o povo ama e eu gosto. E eu cheguei em Navegantes, pastora Graça, tinha muito pouca gente. Não tem quase ninguém. Eu disse, vou fazer uma campanha e vai arrebentar. E eu fiz, nunca vou me esquecer, 7 semanas de restituição. Fiquei divulgando uns 15 dias. Começaram 15 pessoas. Daquelas 15, nenhuma terminou. Foi um fracasso. Eu disse, agora? Foi um teste de Deus. Aí eu disse, o que agora? O que eu vou fazer? Eu vou usar a ferramenta que eu tenho. Peguei meu violãozinho, minha filha, meus filhos são tudo músicos. Vamos fazer o seguinte, vamos ministrar a palavra e vamos alimentar o povo com oração, batismo no Espírito Santo, e vamos lá. Aí o que acontece, pastora, para honra e glória do Senhor, até foi uma profecia do missionário, ele disse que 1 ano aquela igreja estaria estourando, e realmente aquela igreja em 1 ano estava cheia, coisa mais linda. Então eu usei, o pastor, ele tem que saber o que vai funcionar na igreja dele, ele tem o ministério dele, ele tem que exercer o ministério dele. Então a gente vê em muitas igrejas com potencial, porém a gente não vê acontecer, e a gente pergunta, mas por que acontece?
falta a participação do pastor, o pastor chamar o povo, dizer, olha, vem, vamos orar, impor as mãos. Hoje não pode mais, por enquanto. Agora está tudo restrito, né? Mas eu digo assim, ó, a gente envolver o pastor, ele tem a responsabilidade. Aqui na igreja sede, aqui em Curitibanos, quantas vezes eu já peguei o culto onde quem fez o culto, quem ministrou a palavra, deixou o culto meio querendo morrer. O pastor, ele tem que ter a sabedoria de pegar o culto e levantar aquele culto. Eu até tinha comentado com a pastora Graça, eu gosto muito de administração da igreja, eu gosto muito da liturgia do culto em si, de administrar o culto, de saber o que precisa, opa, falhou lá, eu gosto muito disso. Sou muito chato a esse respeito, que o que acontece? Para cada pastor, para quem está nos assistindo e vai nos assistir, o que acontece? E eu friso sempre isso no começo de um culto. Nós estamos aqui para fazer um culto a Deus. A Deus. O culto hoje não estava bom, o irmão pode dizer, né? Mas o culto não foi feito para ele. O culto foi feito para Deus. Então, eu sempre friso isso. Olha, irmãos, é um culto para Deus. Então, aqui, ó, não esqueça do banheiro. Eu uso isso, pastora Graça. Esqueça a água. Porque a gente passa a semana inteira que não bebe água, chega na igreja, bate uma sede desgraçada. 5 minutos. E aí bebeu água e tudo que entra tem que sair. Aí banheiro. Então eu digo, ó, esqueça o banheiro, tá? Vamos prestar um culto a Deus. Então, o louvor, né? Nossa, a gente comentava, às vezes a gente comenta muito de repente, outro ministério, posso falar, não vou usar nome, claro, mas, por exemplo, assim, ó, eu começo o louvor no domingo aqui, 7 horas, agora a gente está fazendo mais cedo por causa de uma restrição, mas eu começo o culto 7 horas, no domingo, eu começo o louvor. Quando é 7h35, eu estou terminando o louvor. E eu digo assim, eu quero escutar barulho de crente. Eu quero ouvir barulho de crente nesse lugar. Porque eu tenho que envolver, gente, é do altar que move a igreja para uma verdadeira adoração. Veja bem que lá em João capítulo 4, isso está na apostila, versículo 24, a Bíblia diz assim, que o Senhor diz assim, porque e vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que assim o adorem. Opa! Se ele está à procura, a igreja pode estar cheia, mas ele está à procura daqueles que o adorem. Então, quer dizer, de repente, é porque nem todos os crentes, nem todos os pastores, todos os líderes vão ser adoradores. Então, veja bem que Deus ele está procurando verdadeiros adoradores. Ele está à procura, meu Deus, que sério que é isso? E dentro de uma igreja, se um pastor, começa por ele, e ele não levar a igreja uma adoração, que culto vai ser esse? Então eu vejo muito, eu vou dar uma oportunidade até para o pastor ouvir falar, depois eu até falo mais, mas eu digo assim, há uma carência, e eu visito igrejas, algumas que a gente participa, há uma carência primeiro, pastora, para ter um culto bom. Ai, Jesus, eu sou músico, então é complicado. A gente chega em cada lugar que o som, só pela graça, não, pela pastora Graça, não. Não me comprometa, pastor. A gente isso me faz lembrar o saudoso pastor Mota, tudo que ele falava, ele olhava para mim e dizia, só pela graça. Então, assim, ó, o som, meu Deus. Aí a gente diz assim, não, porque o nosso Deus é dono de todo ouro e de toda prata. A casa dele, então, tem que ser um negócio lindo. Se tudo isso pertence a ouro e prata, não é? Aí a gente chega o som que, meu Deus do céu. Aí o que acontece? Aí acontece aquele caso assim, ó, pastor Alvi. Eu canto um louvor, em algumas nossas igrejas acontece. Eu cantei um louvor. Agora eu quero dar oportunidade para o pastor Alvi. Melhor não. Né? Mas vou dar. Para cantar, não. Vou dar a oportunidade para o pastor Alvi. Aí o pastor Alvi canta e diz, obrigado pela oportunidade. Ah, não, agora nós vamos chamar o irmão Voni. E o pastor Alvi nos conversava isso agora. Quando chega o momento que é da pessoa se concentrar, se aproximar de Deus para ouvir a palavra, e aquela palavra fazer assim, uma transformação,
troca tanto de cantor, dá-se tanta oportunidade que chega por fim, a pessoa está doida que acaba o culto. Eu tenho um testemunho muito gostoso que eu gosto de contar que aconteceu aqui na nossa igreja. Eu tenho amizade, graças a Deus, com todos os vizinhos em volta. E chegou duas senhoras aqui na igreja e foram conversar com o pastor auxiliar e perguntaram para ele assim, não, nós queríamos conhecer a igreja por dentro que a gente não conhece. Aí entraram, nossa, que coisa linda e tal. E elas perguntaram assim, o que esse pastor faz que ele consegue segurar a quantidade de pessoas por 2 horas dentro dessa igreja? Aí o pastor auxiliar, que é o irmão Paulo da nossa igreja, ele disse assim, o pastor não, é Deus o que segura essas pessoas. Ok, mas se o pastor não levar essas pessoas até a presença de Deus, isso é responsabilidade do pastor. Uhum. Tem um ministro de louvor? Tem, mas é responsabilidade do pastor levar essas pessoas até Deus. E daí ela disse assim, porque olha, a quantidade de pessoas que saem daqui de dentro, e eles ficam aqui 2 horas, e eu queria saber o que é feito aqui. Ela disse, porque lá na nossa igreja, quando o padre, não era para falar, mas quando o ministrante, quando o nosso não é culto, mas é missa, mas vai lá. Quando começa, nós já estamos assim, ó, querendo ir, ela falando, não sou eu que estou falando. E na nossa igreja acontece isso também. Será que vai demorar? Hã? Quer ver se o pastor botar um relógio à vista? Por quê? Por que as pessoas ficam olhando para o relógio? Por quê? Porque o culto não é atrativo. E eu acho assim que... Eu só acho uma pena, pastora Graça, o nosso Instituto Teológico, pelo material que tem. Eu digo assim que o primeiro ano ele deveria de ser dividido para 3 anos, só a matéria do primeiro ano. São 20 disciplinas só no primeiro. O primeiro, como é que seria o primeiro, o básico, né? O básico deveria demorar 3 anos, porque é conteúdo muito bom. Eu disse para o pastor Alvim, eu vou pegar essa apostila aqui e eu vou dar um curso para os pastores auxiliares da minha igreja. Olha aí, ó. Vou, pastora. Pode registrar isso no Departamento de Educação Bíblica Regional. E eu vou dar um curso para esses pastores. Sabe por quê? Pastora Graça, eles são bons demais. Só que daí precisa aquele tchan, que o ITQ não conseguiu dar aquele tchan, porque tem que ser muito conteúdo para pouco tempo. Para pouco tempo. Uhum. Tá? Eu vou dar mais uma olhada na aqui, pastor Alvim, pastora Graça, pastor Alvim agora. E eu quero falar, eu amo falar sobre um bom culto. Nós vamos falar sobre um bom culto. O senhor vai deixar as dicas aí para fazer um bom culto. Atrativo. Eu amo isso. Eu amo. Só antes de falar com o pastor Alvim, deixa eu mandar um abraço para o pastor Ademir Cadini, para a pastora Elizabeth Tortato, Lucas de Carvalho de Souza, lá de Caxambu, Adriana Machado, Willy Tealmo, a Marisa do Claudir, também de Caxambu, a pastora Marisa. A Claudete Maciel, mandando um abraço para o senhor. A Mari, a pastora Marisa também está mandando um abraço, nosso amigo pastor Alvi, pastor Reginaldo. Beijo o pastor Frásio, o Paulo Roberto. O Claudir, beijo para o Claudir lá também. A Maria Aparecida Lima e a Adriana Machado. Agora aqui no meu celular, aqui no meu particular. A Jandira Cardoso, a Nelly, a pastora Marisa, o Marco Antônio Martins, pastor Antônio Camargos, um abraço, pastor Antônio, um abraço, pastora Márcia Buena, Sadi Rita, Pedro Alexandre dos Santos, pastor Valdecir Sauer, pastor Joel, um abraço, pastor Joel, pastor Nelson de Oliveira, pastor Nelson de Oliveira Prestes é lá de São Paulo, pastor Antônio Camargo assistindo aqui, pastora Natividade Santos, Juarez Copani, Rubem Dário e a Janete Bueno. Um abraço a todos vocês. Pastor Alvi, fale um pouquinho a Lúcia Scheidt também entrou ali agora, Maria Helena Pedrotti, a minha prima, um abraço, Maria Helena, pastor Enedir de Moraes, a Cristiane Correia, o Eric Schneider, Antônio Camargo, Antônio Coelho, a Genor Coelho, a pastora Marineuza, pastor Francisco da Veiga e o Carlos Roberto. Sejam todos bem-vindos.
Pastor Beijo Alvim, grande nos fale um para todos. pouquinho do ensino bíblico e de como o ensino bíblico tem edificado os novos convertidos e fortalecido a membresia da igreja local e regional, que o senhor é o diretor regional, né? Pastor, assim, ó, aqui na igreja, então, tudo que a gente fala, o pastor Reginaldo, ele está com a mão sobre todos. Assim que a pessoa ela recebe o batismo, ela vai para uma sala de aula aprender sobre discipulado. Então, ela tem aula sobre discipulado, ela aprende sobre vários temas da igreja, como participar da igreja, e encerrando esse curso, passa para o curso de líder, que também é assim, conhecimento, né, sobre liderança e sobre célula. Né? Então, há um entrosamento com essa pessoa, ela entra, ela é batizada, ela não fica, o que eu vou fazer, o que é agora? Não, ela é levada para uma sala de aula e ali ela é ensinada a parte da igreja quadrangular, ali sobre toda a parte de ministério, ali toda a parte de célula, todo o comportamento, como agir, como que é a parte da igreja quadrangular. Então, ela é ensinada. Então, ela começa um entrosamento e ali está preparando já líderes para a célula. Né? Então, a questão de célula, o pastor Reginaldo falou muito bem, está acontecendo em algumas casas onde tem espaço, e onde não tem espaço, nós trouxemos para a igreja. Né? Então, a gente faz célula na igreja, onde tem espaço, você usa aquele tempo de célula, né, num espaço amplo, que ali não tem perigo de estar próximo. Né? Então, a gente trouxe a célula para a igreja, para poder aproveitar esse momento para não esfriar. E a região também trabalha no mesmo ritmo. A ideia que é passada para os pastores, o pastor Reginaldo sempre está comentando com os pastores, que é um trabalho que funciona, é um trabalho de célula, é um trabalho que, eu digo assim, que a célula é uma ferramenta muito boa para você evangelizar. Em vez de você sair na rua com um folhetinho, você está trazendo pessoas, atraindo pessoas para a célula, para depois trazer para a igreja. É evangelizar. E até porque, se me permite, eu estou aqui há 5 anos. 5 anos que eu sou curitibanos. A gente ganhou pessoas na célula, 4 anos para cá que a gente vem trabalhando em célula, né, pastor Alvim? Através do escola de discípulo, que a gente usa, escola de líderes, a gente hoje tem obreiros, pregadores auxiliares que foram ganhos numa célula, que passaram pelo estudo de discipulado, escola de líder, e hoje são pregadores, são líderes dentro da igreja. Foram discipulados, ensinados. A gente, é aquilo que eu falei, o pastor, ele tem que saber o que funciona para a sua igreja e, no caso, para a superintendente, para a sua região. Eu vejo assim, a gente vai começar mais uma turma agora de escola de discípulo e escola de líder. A gente acabou de terminar uma turma, vamos fazer a formatura e toda terça-feira tem aula. E eu vejo assim, a gente está recolhendo, fora aquele, vamos dizer assim, eu me lembro que eu era professor de escola bíblica lá no começo, 2002, e eu me lembro que eu era professor de escola bíblica e eu via a dificuldade que a gente tinha lá de pegar daqueles alunos e fazer um líder. Não tinha como. Hoje, porque hoje a gente tem matéria que faz com que esses novos convertidos que passaram pelo batismo, fizeram escola de discípulo, agora vem para a escola de líderes e sai da escola de líder de verdade. Ou seja, hoje a gente estamos usando um padrão, vamos dizer assim, de escola bíblica, de ensino, que tem gerado líderes. E eu vejo assim que lá atrás, quando eu era professor de escola bíblica, nós não tínhamos os frutos da escola bíblica. As pessoas, claro, eu sou fruto da escola bíblica. Eu também. Nunca perdi escola bíblica. Tanto é que quando o meu pastor me disse assim, Reginaldo, tem como tu dar uma escola bíblica semana que vem?
Eu dei a escola bíblica e no final do ano ele me colocou como diretor da escola bíblica. Então, eu sou fruto de escola bíblica. E célula, que eu fui ganhando numa célula. Então, assim, ó, hoje, então, assim, ó, eu vejo que esse trabalho que a gente tem feito com o material da Secretaria Estadual de Célula, que é a Escola de Líder e Escola de Discípulo, a gente tem levantado líderes de verdade e, assim, ensinado como funciona a igreja de verdade hoje, como um discípulo, como um novo convertido e como um líder. Uhum. Isso, pastor Alvi. É isso. Isso? Pastor Reginaldo. Então, sobre o ensino bíblico é isso. E sobre o culto? Como fazer um bom culto? Como organizar um bom culto? Ah, pastor, eu amo falar disso, hein? Como levar o povo para a presença de Deus? Aí é que está a diferença, pastora. Porque eu digo assim, ó, eu costumo falar para as pessoas que o meu ministério é 75% louvor, 25% palavra. Um dia um pastor chegou e disse para mim assim, um pastor auxiliar chegou e disse para mim assim, ó, eu quero assumir uma igreja. O que eu tenho que fazer? E eu disse, eu não conhecia ele bastante, não a vida particular dele. Ele disse, eu quero me lançar no ministério. Eu disse para ele, olha, para você se lançar no ministério, a tua vida tem que começar, eu vou até pedir perdão para vocês a expressão, que eu gosto muito de falar de casais. Eu disse, a tua vida com a tua esposa lá na cama, até no altar, ela tem que estar alinhada. E para fazer um bom culto, o pastor ele tem que passar por esse processo, tá? Eu vou dizer assim, desde do casamento conjugal, eu vou ter que falar, sexo, ele tem que estar de bem em casa, para quando ele chegar no altar, aí ele vai saber como conduzir um bom culto. E eu digo bem assim, ó, um bom culto, porque assim, o povo da minha igreja, eu não vivo de joelho na frente deles orando, mas na minha madrugada, na manhã que eu passo dentro da igreja. O bom culto ele começa por aí. Aí o que acontece? Quando chega dentro da igreja, um bom culto, um bom som, bom louvor, um pastor ou um ministro de louvor ungido por Deus. Porque para nós chegar a pessoa, eu ministrar a palavra, para mim ministrar a palavra, e essa palavra entrar no coração das pessoas e na mente, mas isso aí é Deus que faz. Muito bem, é Deus que faz. Mas para que a Bíblia diz que Deus ele não rejeita um coração quebrantado. Deus ele vai falar comigo quando eu tiver um coração quebrantado. Isso comigo que eu falo no geral, com as pessoas. O que acontece? O louvor, ele tem o poder de quebrantar o coração das pessoas, porque o louvor, ele é a Bíblia cantada. É certo. Uma vez eu tive numa igreja, um pastor me pediu para me dar uma palestra para aquele pessoal sobre louvor. E eu disse, não, então primeiro vocês ensaiam e eu quero ver o nível de louvor que vocês estão ensaiando. E tinha um rapaz muito bom, um cantor muito bom, um ministro de louvor muito bom, e ele começou a cantar. O país do futebol é o país da adoração. Eu digo, meu Deus, ele vai assassinar o culto. Aí veja bem, como é que eu vou... Então, assim, ó, tem determinados louvores. Eu sou ministro de louvor desde que eu me converti. Antes cantava em um boteco pro diabo. Aí passei a cantar para Jesus. Aí o que acontece? Um louvor, ele tem alguns aspectos. Adoração, palavra profética. Acima de tudo, que leve as pessoas até a presença de Deus. Então, às vezes, a gente chega na igreja, se canta um louvor, por exemplo, canta uma adoração. Se o povo está tudo adorando, quebrantado, coisa mais linda. E, de repente, o pastor ou o ministro de louvor, ele canta um louvor que não tem nada a ver.
O que acontece, a pessoa ela estava numa linha, chegando na presença de Deus, e de repente foi quebrado por um louvor. O pessoal aqui, o meu grupo, a minha banda, no domingo eles ficam quase doidos. Por quê? A gente chega na igreja às 6 da tarde, passa o som, vê os louvores que vamos cantar, aí chega no meio do culto, o pastor Ayrton, a pastora Graça conhece bem, que é que tocam comigo. Eu chego e digo, pastor Ayrton, assim, pastor Ayrton, dá um tom e dá um dó. E aquela, como é que eu vou dizer? Aquela sequência de louvor que eu tinha preparado, foi embora. Porque tanto o ministro de louvor, ele tem que estar ciente, ligado em Deus, porque de repente ele está cantando um louvor e vem algo de Deus para eles e assim, canta aquele outro louvor. O que acontece direção de Deus, o culto funciona. Eu me lembro de uma vez nós estávamos na igreja e estamos terminando o culto. E de repente eu pedi para o pastor Ayrton assim, pastor Ayrton, dá um sol maior aí para mim, pastor Ayrton. E o pastor Ayrton, pastor Alvim, faz um favor para mim, pega aquele violão para mim. E o pastor Ayrton passou a mão e deu uns tom lá para mim, um sol maior, vou lembrar para vocês aqui, por favor, pastor Alvim, bem rapidinho. E o que quer tocar? Não? E o que acontece? O pastor deu um sol, que diz assim: eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. O que acontece? De repente a pessoa começou a chorar, mas não foi um choro reprimido, não, abriu a boca. Porque já estava terminando o culto, Deus tocou no meu coração de cantar aquele louvor. Um dia chegou uma moça na igreja. Né? Isso, um dia chegou uma moça na igreja, e visitante, chegou com os pais dela, e tudo certo, a família, e de repente começamos a cantar um louvor, e aquela moça começou a chorar. E o que foi? Não, é que ela teve uma perda hoje, e eu digo, meu Deus, olha só. Não, e foi Deus que falou comigo. Sabe o que é isso, pastora Graça? É o pastor ou ministro de louvor. Ele está ligado de tal maneira com Deus, que não é ele que vai conduzir o culto. Mas é Deus que vai conduzir o culto. Sensível à voz, né? Sensível à voz de Deus. Porque o que acontece? Uma palavra que é ministrada. Porque eu não gosto muito daquele. Eis que Deus está me falando. Epa, para aí. Mas Deus ainda fala. Glória a Deus por isso. E o que acontece? O pastor ele precisa estar sensível à voz de Deus. Porque lembramos aqui, todos que estão nos assistindo, que quando Elias se escondeu na caverna, veio terremoto, fogo, vento forte, de repente uma brisa suave. E Deus estava ali. Aí o que acontece? Um bom culto, pastora, eu considero assim, eu sempre digo para quem está ministrando a palavra, não pode ser longo demais. Para não cansar o povo. Porque o que acontece? Outra coisa que eu uso muito fazer aqui, vamos orar? Vamos orar. Só que antes de orar, antes de nós orar, nós vamos cantar um louvor. Lembrando que o louvor quebranta o coração. Ela atrai a presença. Claro, e quando nós cantamos um louvor, aí a pessoa diga, agora eu vou orar. Depois do louvor, nós vamos orar. E glória a Deus, aqui tem uma equipe de louvor muito boa. Então, o que acontece? Um bom culto, pastora Graça, é quando, principalmente o pastor, né? Ele tem que estar sensível à direção de Deus para aquele culto. Porque se eu estou oferecendo um culto a Deus, eu tenho que também ouvir a Deus o que agrada a Ele. Verdade. Quando agrada o coração do Pai. Quando a gente chega, e eu sempre digo assim, se a gente for ver tantas passagens bíblicas de pessoas que chamaram a atenção de Deus, com atos, gestos, com o Bartimeu botou-lhe a gritar, a mulher do fluxo de sangue, já sem força, rastejando, foi. Então, isso é um culto a Deus. Isso é um verdadeiro culto a Deus. A gente dá o que a gente tem de melhor. E não vem, não, o irmãozinho canta mal, mas ele está fazendo para Deus, então tira ele de lá. Porque o ouvido de Deus não é pinico, pô.
para ele estar fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, e dizer, não, tadinho, está fazendo para Deus, não. Aí, se eu sei o que é melhor, um bom louvor, um bom som, um bom instrumental, oh, Jesus. O pastor Jair pegou, quando o pastor Jair Mioto esteve aqui, ele disse, Reginaldo, que som gostoso. Tem que ser o melhor. Um culto, ele começa do pastor, ou os que vão ministrar aquele trabalho naquele culto, mas começa lá na casa do pastor, lá nas quatro paredes, vem até o altar da igreja com a equipe que trabalha junto do pastor. Eu me lembro que eu era pastor em Lages e um obreiro Eu ia pegou... dizer agora, ia dizer para o senhor, falou várias vezes que o senhor tem uma equipe de 20 obreiros que lhe acompanha, né? E, Os obreiros, o diaconato, se a gente ó, for olhar para a história de Aimee, Aimee ia mais cedo e ela ministrava nos diáconos, e depois ela orava e quem impunha as mãos eram os diáconos. Raramente ela ia de pessoa em sabe que pessoa, né? Eram os diáconos que... eu costumo dizer que na igreja que os meus auxiliares, de verdade, os auxiliares, são diácono, o diaconato. São eles. Eu me lembro, pastor, que uma vez numa reunião em Lages, um obreiro pegou e disse assim, irmãos, nós temos que trabalhar junto com o nosso pastor, tadinho. Ele disse, nós temos que trabalhar junto com o nosso pastor, porque mesmo que eu não concorde com o que ele faça, mas eu estou lá junto. Eu digo, não, então parei. Se tu não concorda, Se tu não não tem união. concorda, se tu não concorda, não faça. Porque isso, se você estiver fazendo porque alguém te mandou e você não concorda, você está atrapalhando. E a igreja é difícil, mas é uma unidade. Verdade. Eu me lembro de uma manhã com Deus que a gente estava aqui e teve um tempo atrás que eu sofri muitos ataques, pastora deve lembrar disso. Uhum. Eu sofri muitos ataques, Facebook, enfim. E eu me lembro que numa manhã que eu estava fazendo o culto, na mesma empolgação, e eu me lembro que nós fomos cantar aquela Corpo e Família, né? Recebi um novo coração do Pai. Essa não? Coração do Pai. Coração, Regina. E daí o que acontece? E de repente, um dos pastores auxiliares pegou assim com os irmãos que estavam, lembra disso, Alvi? E deu a mão para todos assim, como mostrando, nós estamos junto com o nosso pastor. Pastor, aquilo me deu um gás, o diabo se viu amarelo. Como é bom isso, né? De saber que tem pessoas com a gente. Saber que tem pessoas que torcem pela gente, que oram pela gente, que estão junto com a gente, que sofrem com a gente também, né? Aquilo me deu um gás e eu digo assim, foi daquele período que a igreja, na verdade, deslanchou. A gente fez um culto online um dia aqui, pegamos todos os nomes dos membros da igreja e colocamos na cadeira. Quantas pessoas que deu? 517 pessoas. Membresia da igreja. Fizemos um culto e desse período de perseguição é que daí a igreja deslanchou. Então eu vejo assim, pastores que estão nos vendo e nos assistindo, não que eu queira ser melhor. Deus me conhece, eu sou um dos menores. A pastora Graça me conhece e sabe que o que eu estou falando é verdade. Mas eu digo assim, o pastor, ele tem que ser sensível, porque para ter um culto agradável a Deus, para que Deus possa... A igreja vai encher, gente, misericórdia. A igreja vai encher quando nós oferecermos um culto de coração para Deus. Pastores, me perdoe isso que eu vou falar, mas nós não somos profissionais. Não. Pastor não é uma profissão, queridos. Pastor é um amor pela obra. Outro dia, uma pessoa, eu estava numa escola de música onde a minha filha faz a aula, e a mulher que trabalha lá, ela me perguntou, mas qual é a motivação de você ser pastor? Eu disse, ver vidas transformadas. Ver vida. Eu tenho aqui, graças a Deus, aqui na igreja, testemunho de pessoas que eram traficantes e hoje são obreiros, líderes de célula dentro da igreja. Então, assim, um bom culto, pastor, não quero ensinar ninguém, mas um bom culto vem quando o pastor ele é sensível à voz de Deus. E ele aprende a ouvir Deus e ele movimenta o culto do jeito que Deus quer, para a glória do Senhor. Isso é um bom culto, pastor. Um bom louvor, um bom som, um pastor ungido, um pastor que ora, uma equipe que esteja junto com o pastor. Isso é um bom culto. Eu sou apaixonado por fazer um bom culto. A palavra, né, pastor? A palavra bem preparada, introdução, desenvolvimento, conclusão. Porque se o pastor, se ele for empolgado, né?
certamente ele vai ter uma boa, ele vai trazer uma boa palavra. Se ele for aquele pastor que ora, que se preocupa em ouvir Deus, ele não vai... Eu conversava com o pastor Alvi, a gente tem obreiros que sobem no altar tremendo de medo. Mas eu disse... Às vezes não é de medo, pastor, às vezes é de temor mesmo. É temor, claro que é. Mas sabe o que acontece? Eu digo assim, ó, eu conversava com a irmã ontem, eu dizia para ela assim, ó, ela é obreira aqui da igreja. Ela disse, não, pastor, meu Deus. Eu disse, olha, você pode subir no altar tremendo, com medo, com temor, você pode subir tremendo, gaguejando, mas se você se preparou na palavra, você pode ter certeza que Deus vai falar para cada um que está ali dentro. Eles não vão perceber o teu nervoso, mas a palavra que sair da tua boca, ela vai ser flecha. E às vezes não sai aquilo que a gente preparou, né? Sai aquilo que Deus quer falar. Quase sempre, né? Por isso é que o pastor ou o ministro da palavra que está conduzindo o culto, ele tem que ser sensível. Porque quantas vezes já aconteceu da gente chegar no altar com uma palavra preparada e não, vamos fazer diferente. Por que vamos fazer diferente? Não. Sentir Deus e Deus dá uma condução e aquele culto é tremendo. Verdade. Verdade. Então, pastor Reginaldo, na sua posição de superintendente, de pastor titular, como o senhor acha que o ITQ tem contribuído com a formação dessas pessoas que estão ao seu lado, para conduzir o culto, para conduzir os trabalhos? Pastora, a nossa igreja que a senhora conhece, bastante grande, um número bastante grande de pessoas, um número bastante grande de células. Se não fosse o ITQ, eu não tinha a equipe que eu tenho hoje. Isso, com certeza. Desde quem trabalha na mídia, que é o Voni, que está aqui com a gente, o pastor Alvir, que é um dos principais obreiros aqui da igreja, junto com o Ayrton, Jana, enfim, uma equipe toda. Se não fosse o ITQ, na verdade eu não teria, né? Por isso, quando eu cheguei aqui, eu logo quis acionar o ITQ, que estava parado. Reativar, né? Reativar. Por quê? Porque, na verdade, eu sei, vamos dizer assim, que é dali que sai. Quando 1 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro, aprovado. Isso vem da onde? De um bom estudo bíblico, pastor Alvir? Base bíblica e abertura teológica. E depois, quando chega no ITQ, certamente ele vai sair de lá uma outra pessoa transformada, com a outra visão, principalmente com aquela visão dizendo assim, não, eu estou aqui para somar, para ajudar. É isso que o ITQ tem, na verdade, contribuído com a gente. Eu digo, primeira superintendência minha, espero ficar aqui por muitos e muitos anos. Até que a morte... Até que a morte nos separe. Então, assim, ó, a gente tem planos de envelhecer aqui. Somos jovens. Amém. No centro, o senhor está no centro do estado, né, pastor? Bem no coração do estado. Eu amo essa cidade, estamos esperando a neve que está chegando aí. Então, assim, ó, e nesse período que a gente está aqui, vamos dizer assim, a gente está fazendo plano lá na frente, contando com o ITQ, que tem... E não só aqui para a igreja, mas a nossa região mudou muito, pastora. Mudou muito na formação de obreiros que a gente levantou aqui, para as outras igrejas, mudou muito a responsabilidade desses obreiros, que até então eram os obreiros leigos, e agora a responsabilidade. Eles entenderam o propósito e a responsabilidade. A consciência da responsabilidade, que é ser um obreiro, estar ao lado do pastor. Graças a Deus, a pastora Jana e a irmã Nara têm feito um ótimo trabalho aqui. Então, assim, ó, eu não digo que tem somado, eu digo que tem sido a principal atividade para o crescimento da região, tem sido ITQ nessa cidade, nessa região. Olha, ganhei o dia hoje, pastor. Amém. Pastora, a principal atividade. Eu sou verdadeiro naquilo que eu falo, não sou hipócrita. Por isso que eu estou dizendo que ganhei o dia. Por isso que eu estou dizendo, por isso que eu estou considerando. Porque se a gente olhar para a raiz da nossa igreja, a gente vai enxergar isso.
A Inê, ela construiu o templo, a torre e o Instituto Bíblico do lado, onde ela formava os obreiros tão capazes que ela orava e, através deles, Deus operava, né? Tão capacitados, tão treinados. Pastor, só quero mandar um abraço aqui para a pastora Silvana, para o pastor Jardel, para o pastor Davi Boeira, para a Lúcia Scheidt, para o pastor Vilcinho dos Anjos, seu colega superintendente, está dizendo assim. Está aí? O pastor Vilcinho está aí? Está aqui comigo. Está lá em Freiburg, então vou colocar ele para dá um salve aqui. Você vem cá, pastor Vilcinho. Boa tarde, pastor Vilcinho. Como o senhor está? Tudo certinho? Pode, sem máscara aqui. Deixa eu sair para cá, pastor Vilcinho, por favor. Pastor Vilcinho já foi diretor, muitos anos, né, do ITQSC 006, lá de Caçador. Pastor, que prazer conversar com o senhor. Soubesse que o senhor estava aí desde o início, tinha colocado o senhor desde o início. Olha, pastor, eu quero agradecer aqui ao pastor Reginaldo e a equipe dele, e a pastora por essa live tão importante para esclarecer e também a gente ter um conhecimento maior nessa área do louvor e poder transmitir também aquilo que está no coração aqui do pastor Reginaldo e também no coração de todos os superintendentes na formação de obreiros realmente de qualidade. Verdade. 10 anos que ficamos lá em Caçador, né? Quase 5 anos lá em Rio do Sul, né? Sempre valorizamos essa área de educação. Sim. Em Rio do Sul, a pastora Sônia foi assim um despertar para o ministério dela, que pode ser muito ela e o pastor Nilson. E hoje eu tenho certeza que o pastor Joel tem lá uma equipe muito boa nessa área de educação. Bem consolidada, né? Com certeza. E o pastor Reginaldo é parceiro aqui para nossa região do meio oeste, né? Aqui ele dá esse suporte com o ITQ para Freiburg. Estamos aqui para isso, né? Então nós louvamos a Deus. Pastor. Muito bom, muito bom. Né? Que leva com tanta seriedade e com tanta responsabilidade essa área tão importante para a nossa igreja, na formação não só de obreiros, mas de aspirantes e ministros de qualidade. Estamos aí, né? Finalizando o processo da convenção, aguardando se ela vai ser online, se ela vai ser presencial, como ela vai ser, mas ela vai acontecer ainda esse ano. Está finalizando os documentos. Pastor Vilcinho, um abraço no seu coração, um abraço na pastora Zenaide, muito obrigado pela participação, e nós vamos chegar em Freiburg, porque a proposta dessa live é passar o Estado para a gente conhecer as regionalidades, né, conhecer a liderança da educação no Estado. A gente vai chegar em Freiburg. É uma alegria, pastor. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Nós estamos, então, a 5 minutos, né, do encerramento da live. Pastor Reginaldo, eu quero já de antemão agradecer a sua disposição, o seu tempo de tirar esse tempo para estar aqui conosco, participando, né? Dê o meu abraço para a Jana sabe o quanto eu gosto dela, o quanto ela é importante, né? O quanto ela é submissa, o quanto ela é obediente a todas as diretrizes da educação, a pastora Alvia, a pastora Nara, todos os professores aí de Freiburg, de curitibanos, sejam todos muito abençoados, que Deus guarde a vida de vocês. Nós fizemos uma pequena abordagem, né? Não dá para falar de toda a disciplina, mas, assim, teologia do culto existe, né? Existe uma forma de você melhorar o culto, de você conduzir o culto, e o pastor Reginaldo deu boas dicas aqui. Então, eu gostaria que o pastor Alvi fizesse as suas despedidas. Amém. Deixasse uma mensagem aí para os seus diretores, pastor. Então, assim, para encerrar, né, que nós estamos comentando sobre o culto, né? O culto, para a pessoa receber, ela é um ato de adoração, né, profundo de um servo para o Senhor, né? E o Senhor Deus, Senhor Jesus, né, o Espírito Santo, é isso que a gente tem que fazer no culto, adorar a eles, né? Então, essa é a minha mensagem final. Deus abençoe a todos.
Pastor Davi Boeira diz assim, sem Instituto Teológico não existe crescimento, ele faz os núcleos na igreja dele, ministra lá, tem até uma menina agora fazendo a MQTI com ele lá, com a supervisão dele. Obrigada, Glória a Pastor Deus, Davi, pelo pastor. apoio. Pastor Reginaldo, a sua mensagem, as suas considerações, antes de eu fazer o encerramento e o senhor terminar de uma forma diferente hoje. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, pastora Graça, sempre companheira desde que eu cheguei aqui. Muito obrigado, beijo para a senhora, para o seu esposo, seus filhos que são uma bênção. E a mensagem que eu deixo é o seguinte, pastor, líder, seja sensível a Deus para conduzir um bom culto ao Senhor. Amém. Amém. Nossa próxima live vai ser dia 22, às 17 horas. Dando continuidade à série de aconselhamento pastoral, nós vamos ter conosco o pastor Marcelo Aguiar e o tema será a cura pela palavra. Eu quero agradecer a companhia de todos vocês e quero deixar uma homenagem a todos, e em especial aos presidentes dos ITQs, aos diretores, aos professores, aos alunos do DBQ e do ITQ. Nós vamos, cada culto, ser o melhor culto ao nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Muito obrigada. Até sábado. Beijo no coração de todos vocês. Amém. Deus abençoe.